Muito boa tarde, professor Sérgio Soares. Mais uma entrevista coletiva. A Portuguesa conquista mais um ponto, empate 0 a 0 com o Oeste aqui na Arena Barueri. Eu queria começar com a sua análise. O que o senhor achou do jogo? Como é que o senhor viu essa partida? Boa tarde. Foi um jogo bem equilibrado, né? Como a gente pôde acompanhar, um jogo mais truncado no setor de meio, uma compactação por ambas as equipes, e aí em alguns momentos se obrigando a jogar uma bola longa. E a gente tinha dentro da estratégia exatamente essa, de a bola, a gente sabia que o Jussani seria esse homem da bola longa, e a gente manter a nossa linha bem postada para poder ganhar a segunda bola e a partir daí transitar na fase ofensiva e defensiva do Oeste. E foi assim ao longo do jogo, né? A gente já sabe que o Daniel sofre uma marcação individual e a informação, e inteligentemente o Daniel também consegue escorregar para o lado, tentando abrir esse espaço no meio para a movimentação ali, hora do Tauan, do próprio Léo, que saía dos zagueiros, vinha trabalhar nas costas desse bloco do meio-campo do Oeste. E foi assim que foi o jogo, foi ao longo do jogo. Foi um jogo bem equilibrado, um jogo onde o Oeste começou num cochilo nosso, botou uma bola na trave, mas aí depois o jogo foi se desenhando e nós tivemos uma chance com o Cezinha, que o Fernando fez uma boa defesa. Basicamente foi isso que eu vi do jogo, um jogo bem equilibrado, de duas equipes postulantes aí sim ao acesso, e a gente sabe que jogos assim, né, vão acontecer no mata-mata, jogando na casa do adversário. Foi um jogo bem interessante por parte da Portuguesa. Agora, eu não gosto de reclamar, né, vou aproveitar aqui e fazer uma ponderação, não é uma reclamação, mas é uma ponderação pertinente. Não dá para jogar 11 horas da manhã com um sol desse, né? A Portuguesa faz 4 jogos no horário das 11. Né? Isso causa um desgaste enorme. Né? O Oeste sofreu, mas a gente já vem sofrendo com esse desgaste. Para uma situação de mata-mata, pedir à federação para rever essa questão, né, do horários das 11, porque é muito difícil para você fazer com que o atleta consiga ter um jogo intenso. E a gente vem sofrendo com esse horário das 11 da manhã. A Portuguesa, todo final de semana, faz os jogos às 11. Isso é muito ruim para a performance e para a saúde do próprio atleta. Professor Sérgio, algumas perguntas chegaram a parte da imprensa e vou repassá-las ao senhor. A primeira pergunta do Rossano Campos da Sociedade News é exatamente sobre isso, se não é desumano um jogo às 11 da manhã. Ele diz que a gente percebe que os dois times sofrem muito no segundo tempo, mas ele acha que isso pode atrapalhar mais a Portuguesa, pediria para o senhor comentar. E pergunta o que faltou para a Luz encaixar um bom contra-ataque, num campo bom que poderia facilitar um time técnico de qualidade como o da Portuguesa. Pô, ele já respondeu a pergunta dele na primeira pergunta, né? Jogar às 11 da manhã causa um desgaste enorme. Nós temos 2 jogadores de velocidade pelo lado, trocamos 2 de velocidade para exatamente isso, né? Mas pô, você não consegue, você tenta fazer a situação, tenta buscar e acaba não acontecendo, né? Eu não estou aqui dando desculpa, eu estou dizendo o que realmente acontece de fato. Jogar às 11 da manhã, você perde em qualidade, você perde numa chegada mais aguda, porque quando você faz o movimento à frente, você não consegue fazer o movimento de recomposição, e se você faz o movimento de recomposição, você não consegue agredir o espaço, porque você fica abafado. Eu te digo aqui, Rossano, que aqui hoje estava mais quente que Lins, porque não tinha vento dentro do campo, isso é muito ruim, isso nos atrapalhou demais. A pergunta que chega do professor Antônio Quintal, do programa Paixão Lusa, ele diz o seguinte: Sérgio, são 2 jogos sem marcar gols. Essa baixa ofensiva te preocupa? Porque defensivamente parece que o time está do mesmo jeito, porém faltam jogadas construídas e trabalhadas ofensivamente. De alguma forma isso te preocupa? Olha, a lucidez, né, que está faltando um pouquinho de lucidez no último terço para que a gente possa encaixar. Mas as triangulações, elas continuam, né? A gente consegue agredir o espaço. Foi assim no lance do Railan, que ele cruzou e que o zagueiro chegou, que o Léo e o Ligeiro estavam entrando. Então a gente está tentando, está faltando uma finalização para o goleiro fazer uma grande defesa ou a gente botar a bola para dentro. A gente tem que ter tranquilidade para poder desenvolver. A gente está com dificuldade de treinar, porque a gente tem que descansar e recuperar os jogadores. Quando você descansa e recupera, você abre mão um pouco da qualidade de treino, e isso acaba refletindo um pouco no jogo. Professor Sérgio, para encerrar, a Portuguesa garante matematicamente classificação. Muda alguma coisa no trabalho, no planejamento para essas próximas rodadas com a classificação já garantida?
Primeiro, é muito importante a gente dizer que nós alcançamos o nosso primeiro objetivo, que é classificar matematicamente, né? Então a gente já está classificado. Agora a gente vai tentar dar uma rodada no elenco para poder descansar um ou outro, para que a gente possa chegar no momento importante da competição, estar com todo mundo muito inteiro, que lá é que vai valer o nosso objetivo maior. E estamos trabalhando para manter a primeira posição que a gente quer decidir diante do nosso torcedor. Vai mudar o planejamento no sentido de você rodar um pouquinho mais o elenco, descansar um ou outro, porque está muito desgastante, a gente percebe, a gente sabe, a gente está vendo, então a gente vai procurar rodar um pouco o elenco, já que a gente conseguiu a nossa classificação matematicamente, mas não abrindo mão da primeira posição, que esse é um plus para que a gente possa decidir diante do nosso torcedor, que mais uma vez compareceu. Quero agradecê-los a esse carinho que ele está tendo para conosco, para com esse grupo, e que junto com eles a gente vai caminhar forte lá no mata-mata para a gente alcançar o nosso objetivo maior. Eu falei que era a última, que chegou uma última pergunta, mas você já respondeu já, e a pergunta do Christian G, do Netlusa, que pergunta sobre o segundo jogo seguido sem balançar as redes, quais os motivos que acontecem, como resolver isso, e se outros jogadores como Daniel Costa devem ser poupados nos próximos jogos. Quer acrescentar mais alguma coisa, professor? Não, a gente já abordou esse assunto, né? Mas como o Christian está perguntando, eu faço questão de responder, que tenho o maior respeito por ele. A gente está trabalhando, mas a gente está jogando e descansando os atletas. Quando a gente descansa e abre mão do treinamento, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade e acaba refletindo no jogo. Então, essa dificuldade que a gente está tendo, mas a gente vai procurar, né, nós temos lá da penúltima para a última rodada uma semana para trabalhar. Nessa semana vamos procurar dar ênfase a essa questão da parte ofensiva, né? Não é treinar demais, é a gente recuperar os caras, mas trabalhar algo que está, de repente, nos faltando nesse período. A outra, Dom? É a questão do descanso para os jogadores. E a gente vai procurar, sim, fazer uma rotatividade no elenco, de tentar descansar os jogadores que têm uma sequência maior de jogos, que a gente precisa estar com todos inteiros para o mata-mata.